fazer religiosamente, ou porque a gente deixou de fazer religiosamente, a gente acaba se achando. E o texto bíblico diz para nós não sermos demasiadamente justos, porque na realidade a nossa justiça nunca será perfeita. Sempre que a gente se pretende justo, algum tipo de injustiça a gente está cometendo pelo nosso excesso de justiça. Porque na realidade somente Deus é chamado de justo juiz, ninguém mais. É só Ele. Então o excesso de justiça se torna pecado. Não, tem ali um morto, eu vou me aproximar, porque a lei diz, mas espera aí, o cara está morrendo, a pessoa está morrendo. Então está para além da minha religião cuidar de alguém que está à beira da morte. O excesso de justiça legal, ele é pecado mesmo, quando a gente olha para esse texto. Eles diziam isso. Não mostrar amor àquele homem, não amar é pecado. Agora prestemos atenção aqui em duas figuras dessas histórias, o samaritano e a Marta. As atitudes tanto do samaritano quanto da Marta são as mesmas, porque Jesus tem um olhar de Jesus, ou a fala de Jesus é muito própria, numa distinção, porque se por um lado o samaritano é visto com uma certa reverência, termo que eu escolhi para dizer aqui, o samaritano ele é reverenciado na parábola. Marta, ela é em alguma medida repreendida. Alguém desavisado pode dizer que Deus é incoerente. Então Deus é incoerente porque a mesma atitude que um teve, o outro também teve. Agora Deus, como que Jesus repreende Marta e reverencia o samaritano? E aí eu queria tirar, isso aqui é só uma introdução breve, para a gente pensar sobre duas lições que eu espero práticas para nós, a partir dessa introdução toda aqui. E a minha fala vai ser mais curta do que a própria introdução, queira Deus, viu, Senhor ajude. A primeira lição é a seguinte: a lógica de Deus não é a nossa. Ponto. O jeito que Deus raciocina, o jeito que Deus pensa, você não vai alcançar, meu amigo. Nós somos frutos de um pensamento europeu, um pensamento cartesiano. A gente é do Ocidente, o Oriente pensa de um modo diferente de nós, então a gente é fruto de um pensamento cartesiano, um pensamento matemático, um pensamento lógico, que você concatena ideias, você encadeia ideias, isso com isso dá aquilo, que dá aquilo outro, você vai encadeando ideias. Deus não cabe dentro do que a gente chama de pensamento lógico. Posso ouvir um amém? Amém. Uma evidência clara disso é Ele ter salvo você, ter salvo a mim. Não faz sentido, mas Ele, pela sua graça, nos salvou. Então Ele não cabe. A lógica de Deus não é a nossa. Nós funcionamos desse modo, articulando ideias. A gente tem horário, a gente tem que cumprir tarefas, nós temos responsabilidades, a nossa cabeça funciona num padrão que a sociedade inteira nos impôs, frutos, cada homem é fruto do seu tempo, nós não somos diferentes disso, e é natural a gente querer agradar a Deus através das nossas práticas. É natural isso. O perito da lei cumpre a lei. Quem é esse perito que questiona, quem é o meu próximo, O que falta para ele é um coração que ame alguém, que revela na prática o amor. Por isso que Jesus propõe para ele essa parábola do samaritano. A lei está perfeita para você, só que você ama. É o que Jesus coloca para ele. E se a gente reparar, quando Jesus pergunta para ele, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Qual a resposta dele? Aquele que teve misericórdia dele. Ele não fala o samaritano, porque um judeu
se referiam ao samaritano como um cachorro, como alguém desprezível, como alguém que não merecia nenhum tipo de crédito, que não deveria nenhum tipo de menção. E Jesus propositalmente coloca essa parábola para mostrar o coração do camarada. Quando ele responde àquele que usou de misericórdia, ele está dizendo aquele lá, e saiu de lá sem ter um coração transformado. Então a gente percebe que a lei não muda ninguém por dentro. Só quem muda alguém por dentro é Deus, quando a pessoa se abre. Então ele não responde o samaritano, né? Ou seja, mesmo sendo confrontado com o ensino de Jesus, ele ainda assim seguia o padrão da mentalidade de um religioso. É isso que está posto aqui. E com isso, Jesus está ensinando que existem coisas mais fundas que só a lei, que não é pautada no que a gente foi ensinado que deve ser um padrão. Tem coisas muito mais fundas do que a letra diz para nós. E no caso de Marta, o serviço tem o seu lugar, mas diferente do sacerdote e do levita que não servem, naquele momento o serviço não